Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre as revoluções americanas, mais especificamente da independência da América Espanhola. Bora lá? Como nós temos visto, né? A independência das colônias ibéricas da América do Sul ocorreu no início do século XIX e foi parte das imensas transformações inauguradas com a independência das colônias inglesas na América do Norte em 1776 e a Revolução de 1789 na França. O ciclo revolucionário francês detonou uma série de conflitos que colocou em evidência a degradação do poder espanhol. A guerra contra a Inglaterra, que dominava o Atlântico, afastou a Espanha de suas Índias. Era cada vez mais difícil enviar soldados e administradores e manter o exclusivo colonial, minado pelo contrabando ostensivo. Então, neste vídeo, continuaremos discutindo de que forma as ideias do livre comércio e da república que atravessaram o Atlântico rapidamente contribuíram para pôr abaixo a ordem colonial ibérica, né? Em 1810, aproveitando a ocupação da Espanha pelas tropas de Napoleão e a prisão do rei espanhol, os cabildos, conselhos de moradores de várias regiões administrativas do Império Espanhol, convocaram juntas para assumir o governo em nome do rei cativo, né? Aí temos a cronologia aqui dos processos de independência na América Latina, em especial na América Espanhola. O México se tornou livre em 1821, Cuba em 1898, a República Dominicana em 1865, Porto Rico hoje pertence aos Estados Unidos, a Guatemala se tornou livre, independente em 1848, El Salvador se tornou independente em 1851, Honduras se tornou independente em 1838, a Costa Rica também em 1838, a Nicarágua em 1838, o Panamá em 1903, a Venezuela em 1811, a Colômbia em 1819, o Equador em 1822, mesma época que o Brasil se tornou independente, o Peru em 1824, quando foi outorgada a primeira Constituição do Brasil, em 1824, pelo Dom Pedro I, a Bolívia em 1825, o Chile em 1818, o Paraguai em 1811, o Uruguai em 1808 e a Argentina em 1816. Portanto, o primeiro país latino-americano da América Espanhola a se tornar independente aqui, cronologicamente, foi o Uruguai em 1808. Né? No México, o padre Hidalgo declarou-se contra as autoridades espanholas. Em 1811, suas forças foram derrotadas. O movimento foi reassumido em 1813 pelo padre Morelos, que declarou a independência do México. O movimento foi sufocado 2 anos depois pelos realistas, defensores do rei, né, da monarquia espanhola. Em 1821, Agostinho Iturbide conseguiu reafirmar a independência, tornando-se imperador até 1823, quando foi proclamada a República no México. Na Colômbia, uma junta de governo assumiu em julho de 1810. Na Venezuela, desde 1770, Francisco de Miranda vinha realizando sucessivas tentativas de rebelião. Em 1810, uma junta patriótica assumiu o governo. No ano seguinte, 1811, um Congresso Nacional declarou a independência. Em 1814, o movimento libertador, liderado por Simão Bolívar, por isso o bolivarianismo, né, foi derrotado pelos realistas, os defensores do rei da coroa espanhola. Contudo, 5 anos depois, Bolívar consolidou a independência da Venezuela, que, junto com a Colômbia e o Equador, passou a constituir a Grande Colômbia. Ainda não eram países autônomos como nós hoje os conhecemos. Na Argentina, o Cabildo formou uma junta de governo em 1810. A Junta de Buenos Aires empreendeu campanhas militares para conquistar a adesão de outras regiões do Vice-Reinado da Prata. Esses episódios trouxeram à superfície uma antiga rivalidade de interesses acumulado em longos séculos de colonização. A oposição entre peninsulares espanhóis que tinham preferência na ocupação de cargos públicos e comerciais e os crioulos, filhos de espanhóis nascidos na colônia, sempre preteridos pela administração colonial. A Guerra da Independência foi o resultado dessa rivalidade. A partir daí, surgiram 2 facções, cujos interesses eram opostos: os realistas, a favor da manutenção dos laços coloniais e da posição privilegiada dos peninsulares, e os patriotas, favoráveis à ruptura do vínculo com a Espanha. A intransigência de Fernando VII, rei da Espanha naquela época, precipitou a luta aberta entre os 2 grupos. Esse é um pouquinho da história
das revoluções americanas e da independência da América Espanhola. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.